Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 3, verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meus amados, o tema da nossa reflexão é tons de preto. Quem nunca sonhou com escuridão, com perseguição noturna, pessoas estranhas perseguindo, buscando o seu mal? Eu creio que todos nós, uma hora ou outra, tivemos um pesadelo deste. Deus se revela a nós visando estabelecer um nível de comunhão, é verdade, mas nós entendemos que as trevas se mostram. E eu diria, meus amados, que nunca foi tão patente o movimento das trevas como nos dias de hoje. Mortandade, todo tipo de aborto, todo tipo de genocídio, guerras, drogas, injustiça. O demônio tem mostrado a sua cara, é verdade. E isso não é novidade, porque nós podemos mencionar, e eu vou mencionar aqui, 3 instâncias em que as trevas se mostram. Quando Deus criou, não é, os céus e a terra, como diz Gênesis, no 2º versículo da Bíblia, não é, ele está dizendo: a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. Trevas, antes de Deus criar a luz, já havia trevas, já havia abismo, profundidade. E quem sabe uma menção aos demônios que caíram ao se insurgirem contra Deus, como diz 2ª Epístola de Pedro 2,4: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Prendendo em abismos tenebrosos, escuros. A segunda menção das trevas é no Egito, durante a fase de libertação do cativeiro por Moisés. Deus sentencia a 9ª praga. Meus amados, diz que era uma escuridão tão densa que ninguém enxergava um palmo na frente dos olhos, não é? E a Bíblia está dizendo que durante 3 dias ninguém enxergava nada, numa clara condenação ao Deus Sol adorado pelos egípcios. Mas as trevas, elas foram denunciadas. Na crucificação de Cristo, as trevas também são expostas. Em Mateus 27:45 diz: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. As trevas, a presença dela, a presença do inimigo. Meus amados, a Bíblia não diz que o pecado é negro, a Bíblia diz que o pecado é vermelho, ainda que os seus pecados sejam como a escarlate. Graças a Deus que o sangue de Jesus que perdoa também é vermelho. Mas nós precisamos atinar para o tema de hoje, tons de preto, porque a Bíblia diz que nós fomos transportados das trevas para a luz. E em muitos de nós, e em todos nós, vamos ser claros, em todos nós ainda tem alguma coisa da escuridão, das trevas. Ainda tem, ainda estamos nesse processo de regeneração, de santificação. Nós ainda estamos. E muitas vezes, depois de sermos iluminados, alguns ainda fazem a opção da escuridão. Porque a Bíblia diz: os olhos são a cadeia do corpo. Se os olhos são bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. As trevas externas passam a ser trevas internas. Isso é tremendo. Isso é muito forte. Mesmo depois de iluminado, alguns, como diz o texto, amaram mais as trevas do que a luz, fazem a opção de deixar que as trevas entrem e inundem o seu ser. Ah, meus amados, o crente precisa ser vigilante, cuidadoso. Ele não pode vacilar, ele não pode ser negligente, porque a própria palavra, meus amados, está falando que um abismo chama outro abismo.
Um pecado menor chama um pecado maior, se assim podemos escalonar, não é? Mas nós entendemos, meus amados, que nós precisamos deixar que a luz permaneça no nosso interior. E nós precisamos impedir que as trevas tenham lugar em nós. Tons de preto, olhe para a sua vida, olhe para o seu interior, olhe para o seu caminhar, o seu dia a dia, como tem sido. Como é que tem sido a sua caminhada com o Senhor? Porque Deus está falando com você hoje. Eu preciso que a minha luz brilhe em você. Você é luz do mundo. Nós somos sal e luz, mas nós não podemos deixar que as trevas permaneçam. Então, tons de preto é porque a realidade de muitos ainda é que a velha vida ainda está misturada com a nova vida. Meus amados, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê vitória, que Deus nos dê a bênção de que a luz opere e reine em nós. Que Deus, pois, nos abençoe nesse dia. Amém e graças a Deus. Aleluia.